Presente. Francisco de Assis, Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Fará. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciano Ortiz. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador Sérgio Ventura para fazer a leitura do trecho bíblico. Boa noite a todos, presidente, senhores vereadores, ao público presente, à Rádio Transversal que transmite essa sessão. Terei uma parte aqui de Timóteo, no capítulo 4, perigo dos falsos doutores. O Espírito diz expressamente que, nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que, marcados na própria consciência como deferente da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação e graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada de reprovável, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Palavra do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária, realizada no dia 29 de 11 de 2016. Aos 29 dias do mês de novembro de 2016, foi realizada a 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Ibirapuera. Às 20 horas, o presidente do início aos trabalhos, solicitando 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia aérea envolvendo a equipe da Chapecoense, na Colômbia. 76 dos 81 passageiros e tripulantes a bordo morreram no acidente, somente 5 sobreviventes. Ato contínuo solicitou ao senhor secretário fazer a chamada dos senhores vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Fará, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. O vereador José Luiz Vieira estava ausente. Ato contínuo solicitou ao vice-presidente assumir a presidência para fazer a leitura do trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 39ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de 11 de 2016, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício de número 175/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 129/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício de número 176/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 130/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Ofício de número 177/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 131/2016,
de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Ofício de número 178/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 132/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requerimento de número 133/2016, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. O requerimento em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Moção de congratulações de número 002/2016, apresentada pelo vereador Miguel Marcelo Sobrinho, congratulando o senhor José Antônio Ramos e o seu grupo por Herança Nativa, por desenvolver excelente trabalho para a cultura gaúcha, além da colaboração e do carinho para com o nosso município. A moção entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelo vereador Miguel Marcelo Sobrinho. A seguir, a moção entrou em votação, sendo aprovada por unanimidade. A contínua sessão foi suspensa por 5 minutos para a entrega da moção de congratulações de número 002/2016, congratulando o senhor José Antônio Ramos e o seu grupo Herança Nativa, retornando o presidente declarou concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelo vereador Alex Ferreira de Souza. Passou a ordem do dia com o presidente solicitando ao secretário confirmar a presença dos vereadores, continuando ausente o vereador José Luiz Vieira. E como não havia matéria para o dia, o senhor presidente deu por encerrada a 40ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, secretária executiva, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Aqui está lida, senhor presidente. A ata da 40ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários devem se levantar. A ata está aprovada. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad. Salto de Pirapora, 30 de novembro de 2016. Ofício de número 179/2016 CMSP. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento de número 133/2016, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa, informamos que o próprio interessado requereu vistas do processo perante esta prefeitura. Não obstante, nada impede que seja aberta vistas ao vereador requerente, na medida em que trata-se de processo sem qualquer caráter sigiloso, podendo mesmo dirigir-se à Procuradoria Jurídica em qualquer dia, no período da manhã, para, em contato com a doutora Angélica, compulsar os autos do processo mencionado. Ao ensejo, despedimos-nos com protestos de estima e consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio, 30 de dezembro. Informações ao requerimento de número 125/2016. Autoria dos vereadores Isaíldo Moreira Farapo e Kevin Luciana Ortiz. Referente, ação judicial de número 1001009.2015.8.26.06.0699. Trata o requerimento 125/2016 de solicitação de informações dos vereadores Isaíldo Moreira Farapo e Kevin Luciana Ortiz, em síntese, acerca do acordo formulado por esta Casa de Leis e pelo servidor Evandro Maciel Augusto, em trâmite na Vara Única da Comarca de Salto de Pirapora,
questões suscitadas pelos senhores edis trazem à baila enorme preocupação com o desenvolvimento processual da ação judicial em comento. Inicialmente, cumpre esclarecer que, em resposta ao questionamento formulado, informo que deixei de comunicar aos nobres colegas, porque se trata de procedimentos administrativos privativos do presidente, conforme o regimento interno da Câmara Municipal em seu artigo 20 incisos. Lembro também que, por se tratar de um processo público, poderia a todo e qualquer momento ser consultado por qualquer cidadão junto ao judiciário, inclusive por seu sítio eletrônico. Em outro contexto, em resposta ao questionamento suscitado em função da conciliação, trazemos algumas considerações. Inicialmente, acreditávamos que a medida era juridicamente possível. Nota-se que na referida ação judicial houve despacho designando audiência de conciliação. Portanto, já ali começamos a acreditar na possibilidade jurídica do acordo. Por oportuno, fui informado pelo corpo jurídico desta Casa dos conceitos e possibilidades da conciliação, fundamentados pelo artigo 840, 841 e seguintes do Código Civil de 2002, artigo 334, parágrafos do Código de Processo Civil de 2015. Fui informado também que, havendo acordo, este seria juntado aos autos e somente seria concretizado se aceitado pela juíza, visto que estamos tratando de um processo judicial e não de um processo administrativo. Dessa forma, diante dos fatos, aguarda-se pelo prosseguimento do feito até o novo grau de jurisdição. Nestes moldes, por duas razões, optei pela assinatura do suscitado acordo. Primeiro, pela sua possibilidade ante a explanação e segurança passada pelo corpo jurídico desta Casa e, segundo, pela certeza de que este passaria pelo crivo do judiciário com a apreciação da juíza da comarca. Ademais, diante da não homologação pelo Poder Judiciário e das novas informações técnicas jurídicas que obtive, fundamentadas pela súmula do Supremo Tribunal Federal de número 473, determinei ao Departamento Jurídico que continuasse na plena defesa e com o máximo de esmero na causa. Determinei também que, tendo em vista que pode a administração pública a qualquer tempo rever seus atos, que a Procuradoria peticionasse pelo não interesse de formalização de qualquer acordo. Por todo o exposto na ponderação de valores do caso concreto, estamos cumprindo o comando constitucional e aguardamos prosseguimento processual do feito. Salto de Ibirapora, 1 de dezembro de 2016. Miguel Marcelo Sobrinho, presidente da Câmara Municipal de Salto de Ibirapora. Câmara Municipal de Salto de Ibirapora, Palácio 30 de dezembro. Mensagem justificativa ao projeto de emenda à Lei Orgânica de Salto de Ibirapora, de número 001/2016, de 6 de dezembro de 2016. Senhores vereadores, é com muita honra e satisfação que apresentamos esta emenda à Lei Orgânica do nosso município, que visa proibir a contratação de parentes até o 3º grau das autoridades políticas em nossa cidade. Muito se tem falado pela imprensa sobre os danos causados à administração pública pela prática de contratação de parentes, momento em que se deixa de lado qualquer tipo de competência para dar lugar ao favoritismo e à incompetência, afrontando o interesse público, a moralidade, a probidade administrativa, a impessoalidade, a eficiência, dentre outros muitos princípios que deveriam nortear
A nomeação para cargos de livre provimento de exoneração, dentre eles ou de secretários, agentes políticos, constitui a exceção. Quando vemos a nomeação de parentes de prefeito, vereadores ou mesmo secretários municipais, vemos a mais drástica inversão dos princípios constitucionais. É chegada a hora e a oportunidade de se colocar um fim nisso tudo para, ainda que vagarosamente, ter início uma nova fase com o prestígio e a valorização da competência em detrimento do nepotismo, do parentesco, do favorecimento de parentes, ou mesmo da, entre aspas, peste das parentelas, fecha aspas, como um dia disse Rui Barbosa na sua oração aos moços. Esta emenda é de constitucionalidade garantida, pois, além de estar em pleno acordo com os princípios constitucionais, ela encontra apoio na jurisprudência brasileira e principalmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o qual editou a súmula vinculante de número 13, que auxiliou em muito na vedação de contratação de parentes na administração pública. Diz a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo de comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o anúncio mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal, fecha aspas. Foi caminhando nesse sentido que nossa vizinha Pilar do Sul aprovou uma emenda semelhante e proibiu a contratação de parentes na sua administração pública. E hoje, o artigo 120 de sua lei orgânica é a mais importante ferramenta no combate ao nepotismo, elogiado por todos os órgãos de justiça, inclusive pela promotoria pública daquela cidade. Diante da inquestionável importância desta emenda, solicitamos o apoio dos demais pares para sua aprovação. São das sessões 6 de dezembro de 2016, Alex Ferreira de Souza, vereador, Donizete Antônio Correia Barbosa, vereador, Sérgio Ventura, vereador, José Luiz Vieira, vereador, Jurandir Matos de Almeida, vereador, e Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Projeto de emenda à lei orgânica de Salto de Pirapora, de número 001/2016, de 6 de dezembro de 2016, abre aspas, acrescenta o parágrafo 10º e o 11º, no artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora e da outras providências, fecha aspas. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais, em especial estabelecida pelo artigo 51, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que ela aprovou, promulgou e sancionou a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora os parágrafos 10 e 11, com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 9. Abre parênteses, licenças, fecha parênteses. Parágrafo 10. São proibidas as nomeações ou contratações e a manutenção de nomeações ou contratações de cônjuge ou companheiro, de parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau da autoridade nomeante para as secretarias municipais, ainda que os ocupantes
jurídicos, para os cargos de direção, chefia ou assessoramento, para os cargos de comissão ou funções de confiança, ou ainda funções gratificadas ou não na administração pública direta e indireta de Salto de Pirapora, compreendendo-se ainda as instituições subsidiadas ou subvencionadas pela Fazenda Pública Municipal, compreendendo-se ainda as designações recíprocas entre os poderes executivo e legislativo. Parágrafo 11. As proibições do parágrafo anterior são extensivas aos ocupantes dos cargos de secretários municipais, independentemente da pasta que ocupe, do poder ou faculdade de nomeação. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, revogadas as disposições contrárias. Sala das sessões, 6 de dezembro de 2016, Alex Ferreira de Souza, vereador, Donizete Antônio Correia Barbosa, vereador, Sérgio Ventura, vereador, José Luiz Vieira, vereador, Jurandir Matos de Almeida, vereador, e Kelly Luciana Ortiz, vereador. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio, 30 de dezembro, requerimento de número 134/2016, requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente em regime de urgência a possibilidade de comunicar à CPFL para que sejam tomadas as medidas cabíveis e necessárias no sentido de se proceder à troca de poste situado na rua Gonçalo Correia, número 580, Jardim Paulistano e Salto de Pirapora. A justificativa, considerando-se que diversos municípios procuraram por este vereador, solicitando por providência quanto à troca de um poste de energia elétrica localizado na rua Gonçalo Correia, em frente ao número 580, no bairro Jardim Paulistano, e considerando-se que o poste está danificado com a estrutura exposta e representa um perigo muito grande para moradores que por ali moram ou trafegam, solicito a aprovação dos ilustres vereadores para este requerimento. Segue anexa a foto do poste danificado. Sala das sessões, 5 de dezembro de 2016, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 134 de 2016, da autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio, 30 de dezembro, moção de número 003/2016, de 25 de novembro de 2016. Apresentamos à mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, moção de congratulações à aluna Gabriele Aparecida de Campos Mariano pelo seu excelente desempenho no concurso de redação realizado pela TVT com o tema Em Busca de Nossos Sonhos. A justificativa: aos 20 dias do mês de outubro de 2001, nasceu a nossa homenageada Gabriele Aparecida de Campos Mariano, na cidade de Salto de Pirapora, filha de Jairo Mariano, mais conhecido como Rato, e Roseli Campos, conhecida como Rose. Na categoria crônica, sob a orientação da professora Simone Bernardino Gabriele, o que
conquistou o segundo lugar e ganhou como prêmio um notebook e muitos aplausos. Gabriela estuda no Colégio Anglo de Salto de Ibirapuera desde pequena. Com um rendimento escolar exemplar, tem a disciplina de inglês como favorita. É uma aluna que se dedica intensamente para não perder o foco da sua profissão pretendida, que é ser médica cirurgiã. E a sua frase predileta é: um dia sem sorrir é um dia desperdiçado. O evento que premiou Gabriele é organizado anualmente pela TV TEM, afiliada da Rede Globo na região. Mais de 12.600 alunos participaram das seleções em 89 escolas. A TV TEM acredita que a responsabilidade de formar cidadãos conscientes e que se engajem em causas pela sociedade também é dos meios de comunicação. Para incentivar o hábito da leitura e da escrita, a emissora organiza anualmente o concurso de redação. Sabemos que concorrer e obter uma colocação num concurso deste porte não é fácil. Requer conhecimento, estudo, esforço e muita dedicação, de forma que merece a homenageada todo o reconhecimento desta Casa Legislativa. A Câmara Municipal de Salto de Ibirapuera rende homenagens à congratulada Gabriele Aparecida de Campos Mariano por seu desempenho, dedicação e brilhantismo na vida escolar, desejando que este sucesso reflita em sua vida acadêmica e profissional. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2016, Miguel Marcelo Sobrinho, presidente. A moção de congratulações número 003 de 2016, em minha autoria, está em discussão. A moção de congratulação número 003 de 2016 está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. A moção de congratulações número 003 de 2016 está aprovada. Suspendo a sessão por 5 minutos para a entrega da moção de congratulação à aluna Gabriela Aparecida de Campos Mariano. Convido a excelentíssima senhora Kelly Luciano Ortiz, vereadora, para fazer a entrega da moção à Gabriela. Por favor, Kelly.
licença da tribuna, nobre presidente. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos ouvindo pela rádio transversal e quem está nos acompanhando online. Bom, como nós, alguns vereadores daqui, já estamos de saída dessa Casa de Leis, mas o novo vereador Miguel Marcelo e Sérgio Ventura vão permanecer nessa Casa de Leis. E eu venho notando no decorrer dessas findas sessões que vem acontecendo homenagens, e eu acho que isso é muito bacana. Principalmente hoje que aconteceu com a Gabriele, a respeito da educação. Eu acho que os novos vereadores que vão permanecer nessa Casa de Leis, como aconteceu hoje com a Gabriele, eu não tenho certeza que deveria se pensar em alguma coisa para, não só como a Gabriele, mas como outros estudantes de outras escolas, porque nós temos muitos alunos bons na nossa cidade. E, quem sabe, futuramente a Gabriela não possa estar vindo aqui como médica, falando para todos, e enaltecendo outras coisas, com certeza vão vir na vida dela. Então, eu acho que é importante os nobres vereadores que vão ficar nessa Casa de Leis começar a se pensar em algo nesse formato para essa Casa Legislativa. E não nós virmos toda terça-feira só para discutirmos leis e projetos e fiscalizações. Eu acho que toda essa situação, quando acontece na cidade, é bacana porque enaltece. Porque nós temos o hábito de ver sempre o lado das coisas que dão errado e nunca vemos o lado das coisas que dão certo. E eu costumo falar com o professor também, a educação é o carro-chefe do mundo. É ali que você encontra todas as melhorias para tudo. Então eu acho que é esse caminho que nós devemos tomar também. Eu, como gosto da educação, fazem muitos anos que estou na educação, eu luto muito por isso. Eu acho que nós temos ideias muito mais além para a educação, que nós não podemos ficar naquele senso comum. Temos que ter uma educação aspirada, onde ela vai se formando sinapses e cada vez ela vai se aprendendo mais. Então, os novos vereadores pensem em algum formato nesse sentido, junto com os outros demais vereadores que vão estar assumindo essa Casa de Leis, para nós podermos estar prestigiando, porque isso enaltece muito o aluno, a criança. Então, fica aí a dica para vocês. Tá bom? Muito obrigado. A palavra continua viva. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, senhor presidente. Declaro aberta a ordem do dia e, como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 41ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite.